Bom, galera, eu acho que não teria título melhor para eu colocar do que esse aí que vocês estão vendo. O Bahia dá muita margem ao azar. Já falei isso aqui, ó, há muito tempo. Isso acontece muito em 2025. Jogo contra o São Paulo, a gente tá bem e a gente bota o adversário no jogo. Vários jogos a gente tá bem e a gente se complica. Bota o adversário no jogo. Cada ano tem um resumo pro time do Bahia. 2020 foi um dos piores da história. 21, time cabaço. 22, eu não sei qual é a palavra certa, mas é um time que não merecia, mas conseguiu. É um time culposo, bora botar aqui. 23 é um cabaço milionário. 24 é um time que também eu não sei a palavra certa, mas que inconstante. Fez um bom primeiro turno e um segundo turno ruim. Esse Bahia de 2025 não tem como resumir melhor do que dar margem pro azar. Até na montagem do elenco, o Bahia dá margem pro azar. Vou falar isso mais tarde, mas, porra, de novo o goleiro não era pra ter tomado aquele gol, cara. Até no elenco dá margem pra azar, porque montou um elenco bom, mas deu uma margem pra azar, que foi o goleiro, que a gente não tem goleiro. A gente não tem goleiro, cara. Vamos lá. A gente não tem goleiro. Enfim, o jogo foi um misto de emoções. Tipo assim, o Bahia entrou com o time reserva, beleza, eu também faria isso, tá? Eu gostei que ele botou o time reserva. Ah, mas contra o América de Cali você criticou. O América de Cali é um dos maiores times da Colômbia. Foi o líder da abertura do Campeonato Colombiano. É um baita time. Tá comparando a América de Cali com o Retrô, que tá na zona de rebaixamento da Série C e tá prestes a ir pra Série D. Inclusive, tava comentando com meu amigo no WhatsApp, no meio do jogo. Sabe quem tá no Retrô? Jonas. Aquele lá, do Bahia, que jogou aqui em 21. Depois do Bahia, ele ficou 2 anos sem clube e foi pro Retrô. Tá explicado por que o Retrô tá brigando pra não cair pra Série C. É um time que eu gosto, eu admiro. Eu torço pro Retrô aí subir pra Série B, se estruturar. Mas, pô, vacilou. E é por isso que tá lutando pra não cair pra Série D. E o jogo começa assim, o Bahia faz 1-0 e foi uma baita jogada no meio de campo. É incrível como mesmo com o time reserva, o nosso meio de campo ainda é bom, cara. A gente ainda tem um baita meio de campo reserva ali. Parecia o time titular. Toque de bola ali, triangulação, a bola vem pegada por Dutti, ele cruza, passa por todo mundo, Kaique pega do outro lado e Lúcio faz o gol. Falar dele de novo, tá? O homem voltou, tá? Se tem uma coisa, tem duas coisas boas que a gente pode tirar desse jogo. Primeiro é que pelo menos venceu. Então pelo menos a vantagem do empate a gente tem. Mas, cara, eu vou criticar aqui e aí eu quero tocar no outro ponto. Assim, a minha meta de exigência do Bahia está muito alta. Porque o clube está me entregando isso. A gente exige conforme o clube é. O Bahia tem um baita elenco, tanto titular quanto reserva. Cara, nos próximos anos a gente vai estar pique Palmeiras aí, tá? Pique Flamengo. Time titular bom e time reserva também bom. Estamos quase lá, chegando lá. Eu acho que ano que vem talvez já esteja. Mas o Bahia, o Grupo City está fazendo um baita trabalho no elenco. Apesar do goleiro ainda não sei lá essas coisas, né? Lá essas coisas não, ainda ser uma merda, ser horrível. Mas vamos lá, o que eu tava falando? Eu me perco, tá, galera? Eu não posso entrar no assunto e ir pra outro, senão me perco. Tava falando do gol, né? O Lúcio faz, aí eu tava falando de Lúcio, que, pô, voltou, tá? O homem voltou, o homem tá de volta, graças a Deus. Recuperamos o Lúcio. É óbvio, né? A gente tem que saber diferenciar o jogador ruim em boa fase do jogador bom em má fase. Tipo assim, até indo no Paraíba, essa torcida já fez festa. Então, por que Lúcio não? Sendo que o Lúcio é um jogador bom que estava em má fase. Tem um jogador ruim em boa fase e um jogador bom em má fase. O caso de Lúcio era um jogador bom em má fase. Ele não deixa de ser bom. Ele é uma das maiores promessas sul-americanas. E aí, logo depois, o Bahia faz 2-0. O Lúcio rouba a bola do zagueiro e faz o segundo gol. O que mostra como esse time do Retrô é muito fraco. E foi um misto de emoções. E eu falei que o time do Bahia é um time que dá muita margem para o azar nesse ano de 2025 inteiro. E o Bahia conseguiu a façanha de fazer isso 2 vezes no mesmo jogo. 2 vezes no mesmo jogo. Quando abre 2-0, você pensa, tá tranquilo, tá favorável, já foi, já era. Vamos passar aqui de boa. Aquele tom de tranquilidade, sabe? Que era para ter esse tom de tranquilidade. Era pra gente ter ganho por 3 gols de diferença aí. 2 gols de diferença. E o Retrô é tão ruim que mesmo assim ainda estamos tranquilo. Estamos com a vantagem do empate. Só que vamos lá. Você arriscaria aí com o time de reserva de novo? Eu já não sei. Eu acho até que com o time reserva a gente passa também lá. Mesmo sendo fora de casa, mas o Retrô joga na Arena Pernambuco, que é um bom estádio, e os caras não tem torcida, né, galera? Então, meio que não vai ter tanta torcida. Mas eu já não sei se eu arriscaria. Eu já começo a olhar pro cenário e falar assim, rapaz, eu ainda acho que a gente passa de boa. Mas seria muito mais confortável ir pra lá com 2 gols de diferença. Tá ligado o ponto? E aí, vamos lá. Misto de emoções, para não sair do assunto aqui.
Bahia faz 2-0, tá tranquilo, tá favorável. E aí, pela primeira vez no jogo, é aquele Bahia que dá margem pra azar. Ronaldo, eu fiquei puto, cara. Eu fiquei puto. Meu irmão, Marcos Felipe, eu vou até botar o post do Bahia interativo aí. Marcos Felipe, a gente já perdeu as contas de quantas vezes ele errou. Ronaldo, goleiro meio. Péssimo com os pés e péssimo com as mãos também. E aí tem Danilo Fernandes que, cara, Danilo Fernandes renovou esse ano, mas por gratidão. Tá ligado? Mais por gratidão, porque ele conseguiu classificar a gente pra Libertadores ali na última rodada, quando a gente precisou dele, pela história dele com o clube. Só que ele já devia estar em outra função. Verdade é essa. Ele já devia ter outra função. Porque ele, em tese, ainda é jogador, mas ele nem joga. Ele não tem nível pra Série A. E tem Gabriel, que Gabriel ainda é inexperiente, só que, cara, eu acho que Gabriel, enquanto não vê outro goleiro, tinha que ter chance. Não é a solução, mas, pô, se nossos goleiros estão ruins, tão ruins assim, por que não dá chance pro menino da base? Vai que, pô, será que ele tomaria esse gol que o Ronaldo tomou hoje? Será que ele tomaria esse gol? Tipo assim, eu acho que talvez ele pudesse ser menos pior do que os nossos goleiros, pelo menos isso. Eu não consigo ver alguém ser pior do que Ronaldo, do que Marcos Felipe, enfim, eu não consigo ver. E aí Ronaldo toma o gol. E a gente começou a tomar pressão do Retrô. É inacreditável, cara. O Bahia tomando pressão do Retrô dentro de casa. Isso é inadmissível, tá? Isso não dá. A gente poderia ter tomado um empate do Retrô. O Retrô teve chance de empatar o jogo. E aí acaba o primeiro tempo, né? 2-1, e a gente pôs nesse desespero. Cara, mais uma vez o Bahia deu margem de passar, né? Mais uma vez. Mas não para por aí. Ele, no meio do jogo, ele bota o time titular. Ele começa a fazer alteração. Ele bota Eric Pulga, Luciano Juba, Willi José, Everton Ribeiro, os caras do time titular aí. E aí o Bahia, obviamente, está melhor significativa no jogo. Porque o time titular entrou para jogar. E aí o Bahia começa a botar pressão, começa a ir para cima. E aí isso foi aos 27, quando ele fez as outras 3 substituições e botou o time titular todo. Eu falei, tá, bora fazer um 4-1, matar o confronto e já foi. Você vê que mesmo é um confronto tão fácil, que mesmo o Bahia dando margem de passar, o Bahia pode decidir quando quiser, a qualquer momento. É um pensamento meio perigoso de soberba, mas, pô, é a realidade. E aí o Bahia faz 3-1. Falei, 2 gols de diferença, faz mais um aí, pra matar o confronto de vez. E aí, cara, parece que os caras estão de salto alto, de soberba. Achando que, pô, já ganhou, que vai estar tranquilo, por isso que é meio perigoso também. Uma falta de atenção da defesa, o Bahia vai lá e toma o segundo gol. Detalhe, o Willi José foi que fez o terceiro gol, né? Nossos atacantes hoje trabalharam. O Lute fez 2 e o Willi José fez 1. E, como eu falei, mais uma vez o Bahia deu margem para azar 2 vezes no mesmo jogo. 2 vezes no mesmo jogo. E aí eu quero tocar num ponto aqui. Nós estamos disputando uma das Copas do Brasil mais fáceis da história. Onde a gente pega o Paysandu e pega o Retrô. Não sei quanto foi o jogo do Vasco, tá? Acabei não vendo esse detalhe antes de começar o jogo. Mas vamos supor que o CSA passe. Mesmo que seja o Vasco também. A gente pode pegar mais um adversário acessível na próxima fase. For o CSA, é nível Retrô e Paysandu. A gente está numa das Copas do Brasil mais fáceis da história. Apesar do nosso goleiro, ainda podemos chegar na semifinal. E apesar de ter goleiros ridículos, ainda estamos no G4 do Brasileirão, podendo ir para a Libertadores. Só que, cara, um time vencedor começa com um bom goleiro. Isso é o auge do time vencedor. Todo time vencedor tem aí. Palmeiras tem um baita goleiro, Flamengo tem um baita goleiro, Botafogo tem um Johnny, que é um bom goleiro, apesar de ter falhado na Libertadores lá contra o Estudiantes. É um bom goleiro, vai, seguro. Então, imagina esse cenário. Vamos lá. A gente pega um CSA nas quartas, chega na semi, aí pega, sei lá, vou botar aqui, pega o Corinthians, ou Palmeiras ou Flamengo. Vai para os pênaltis. A gente vai para a disputa de pênaltis com esses goleiros aí, com esses goleiros ridículos aí. O que eu quero dizer com isso? A gente teria grande chance de ser campeão da Copa do Brasil esse ano. Só que por causa dos goleiros a gente não vai ser. Por causa dos goleiros. Porque o goleiro, cara, como eu falei, pilar do time. Nenhum time é campeão sem um goleiro decente. Eu acho que é isso que vai fazer a gente não ser campeão esse ano. Mais uma vez de nada. Não brigar pelo título forte de nada. Brasileirão, ele talvez, só que o Brasileirão é pontos corridos, né? Mais ainda se precisa de um elenco bom, de um elenco bacana. A Copa do Brasil, como eu falei, a gente pode ir para a disputa de pênaltis com esses goleiros aí. E não é só pênalti, não. Comete um erro desse aí contra o Flamengo, já tá fora. Já era. Comete um erro desse. Um erro pode ser fatal. Aí o Ronaldo faz isso contra o Flamengo. Cara, a gente não vai ser campeão esse ano por causa dos nossos goleiros. A gente vai para Libertadores ainda, direto, eu acho. Graças ao resto do time. Apesar desses goleiros ridículos aí. Mas, mano,
A não ser que o Grupo City contrate Patrick Sequeira, porque tem esse ponto também, né? Não vamos contratar Patrick Sequeira não, porque é um desconhecido, porque não vale a pena, investe o tanto que for, rapaz. Investe o tanto que for, rapaz, pelo amor de Deus. Podem chamar de torcedor exigente aí, porque eu tô puto aqui no pós-jogo de triunfo. Mas é porque o Bahia hoje, eu falei da mentalidade. A nossa mentalidade tem que ser essa. Não é porque a gente ganhou hoje de 3-2 do Retrô com o time reserva, que, pô, eu tenho que chegar aqui comemorando, não. Antigamente não era assim. Antigamente qualquer triunfo tava ótimo. Hoje em dia a régua subiu. E eu vou ser exigente sim. Contrato Patrick Sequeira pra ontem. Não é possível que esse Patrick Sequeira seja pior do que Ronaldo e pior do que Marcos Felipe. Não é possível, cara. Não é possível que o Patrick Sequeira seja pior do que esses caras, pô. Eu venho vendo relatos aí de que ele é um goleiro muito bom, que tá num time pequeno de Portugal. Cara, ele não é pior do que Ronaldo, nem ferrando. Não é pior do que Marcos Felipe, nem ferrando, cara. Paga o que for. Até no pós-jogo de triunfo, a gente tá vindo aqui chateado com o Bahia por causa dessa aposta desse staff de goleiros aí, que é ridículo, E o culpado é você, Grupo City, porque você devia ter visto isso lá na primeira janela. A gente cansou de alertar. Lá na primeira janela, Marcos Felipe já vem falhando no final do campeonato. E mais ridículo ainda, foi a contratação de Ronaldo. Pelo amor de Deus. Trocar 6 por meia dúzia era melhor deixar só Marcos Felipe aí, rapaz. Pelo amor de Deus. Ia mudar em quê? Ia mudar em nada. Ia mudar em absolutamente nada. Agora a gente tá aí com 2 goleiros ruins, ao invés de só um, mudou muita coisa. Pelo amor de Deus, cara. Tava no desespero ali, vamos trazer qualquer bosta aí. Isso é mentalidade de Bahia de associação. Pelo amor de Deus. Olha a falha que ele nos deu hoje, cara. Pelo amor de Deus, meu irmão. Então, não é possível que o Patrick Sequeira seja pior, não. Gasta o valor que for. 80, 90, 100 milhões que seja, meu amigo. Olha a nossa situação. Se contratar o Patrick Sequeira ou contratar um goleiro bom, aí eu já volto a acreditar. Não, Copa do Brasil, vamos pra cima. Brasileirão temos mais chances, né? Eu ainda tô iludido com o Brasileirão, ainda não tirei minha ilusão não, tá? Só que, com esses goleiros aí, eu fico assim, rapaz, como eu falei, sem um bom goleiro o time não é campeão. Não é campeão. Aí o Bahia toma 3-2, depois ainda poderia ter tomado um empate. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Era pra ser um jogo tranquilo. Tranquilo. Tá? Não era pra gente ter tomado o segundo gol. Não era pra gente ter vencido por um gol só de diferença. Não era, pô. Podem me chamar de exigente, o que for. O nível do meu time tá lá em cima. Quando o sarrafo sobe, o sarrafo da torcida, a nossa exigência, também sobe. Também sobe. E um jogo desse daí não era pra passar sufoco. Mas é isso, né? Agora, a gente pelo menos tem um gol de vantagem. Por isso que eu não tô mais tão chateado ainda. Porque pelo menos tem isso. Um gol de vantagem pro jogo de volta. Empate a gente classificou. O time reserva, eu acho que é suficiente ainda para classificar lá, buscar empate lá e passar. Só que é aquilo, você não tem mais, como eu falei no início do vídeo, você não tem mais aquilo certeza absoluta. Então eu já não sei se tem que ir com reserva, se tem que ir com titular. Pô, era por reserva da conta tranquilo aí, meu irmão. Tô chateado por causa disso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Agora dá pra ver agora. Eu acho que o reserva dá conta ainda. Vamos ver o que o Ceni vai fazer. Vamos ver o que o Ceni vai fazer. Comenta aí o que você faria também. É isso, tá, cara? Enfim. Esse foi o pós-jogo aqui. Um pós-jogo que a gente venceu. E ainda assim eu tenho críticas a fazer. Ainda assim. Porque esse goleiro, cara, não dá. Mais um vídeo eu tô tendo que vir aqui falar desses goleiros aí que são ridículos, que são nível Série B, nível Série C. Olha, eu esqueci de falar. Eu falei no pré-jogo aqui que talvez o goleiro do Retrô seja melhor do que o nosso. E é. O 1x1 de Bahia Retrô não é 11-0, não. É 10-1. Porque o goleiro de Série C consegue ser melhor do que os nossos goleiros, tá? E é isso. Bora buscar um empate lá agora. Bota o time titular lá pra poder garantir essa porra aí. E é isso, tá? E bora buscar um empate lá, porque pelo amor de Deus, né? Se a gente não classificar aí, cara, pelo amor de Deus. Não preciso nem falar nada. E é isso, tá? Aguardar o jogo de volta agora, galera. É isso, tá? Fui, até o próximo vídeo.